Tina Scotton, psicóloga. A gente está em mais um episódio do podcast Terapia, etc e tal. E eu estou aqui com o meu lado com a minha querida parceira de podcast, a Thaís. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio. É isso aí. Thaís, hoje a gente vai falar de um assunto, né, que chega muito pra gente no setting terapêutico mesmo. A gente está reparando que vem muito no dia a dia, né? Então foi um assunto que surgiu, assim, muito da nossa vivência em clínica, né? Sim. Thaís, a gente vai falar da solidão, né? E por que às vezes a gente tem tanto medo da solidão? Ela nos causa um incômodo aí, né? O pensar em ficar sozinho nos causa uma insegurança, né? E a gente vai trabalhar isso aqui hoje com vocês, né? Quer falar alguma coisa? Quero. Eu brinquei com a Tina durante o momento que a gente estava vindo gravar, o quanto... Eu ainda brinquei, falei, gente, eu acho que a gente devia entrar cantando, lembra, Tina? Como que era a música da Sandra de Sá? Eu vou ler pra vocês, gente. Eu quero abrir o episódio falando dessa música. Fala, vamos lá. Por quê? Porque eu acho que a partir disso a gente vai trazer aí uma série de reflexões. Primeiro que, se a gente pensar nesse termo solidão, pensando em músicas, em seriados, é sempre de uma maneira tão negativa. É triste, né? Vem sempre como algo sempre com algo triste. pesado. Né? Aí eu tava no carro lendo a letra da música, eu falei pra Tina, não, dá uma olhada nessa letra, gente, presta atenção. Solidão, dá um tempo e vai saindo. De repente eu tô sentindo que você vai se dar mal. Solidão, meu amor está voltando. Daqui a pouco está chegando. Me abraça, todo meu. A solidão é nada, você vem na hora errada em que eu não te quero aqui. Que solidão que nada. Eu preciso é ser amada. Eu preciso é ser feliz. Solidão que nada. Eu preciso é ser amada. Eu preciso é ser feliz. Nossa, a gente canta bem. Não é? Sandra Gente, de Sá, né? Sandra de Sá. Olha. Mas eu achei interessante porque quando você presta atenção nessa letra, ou qualquer outra letra que fala de solidão. E aí, Tina? Sempre a gente tem uma conotação de algo negativo, a solidão, né? E aí tem uns porquês, aí a gente vai trabalhar então. E aí, vamos começar então dando um resuminho aqui, né, do que vai tratar, fora essa parte da música que eu achei sensacional. Eu adorei. Né? E veio agora há pouco no Foi. carro, né, antes de gravar. Então, o homem, ele é um ser social. Né? Os relacionamentos interpessoais, eles são importantes tanto para a nossa autoestima quanto para o nosso bem-estar emocional. E a gente sempre imagina que é gostoso, né, ter alguém ao lado para a gente dividir, né, tanto os momentos bons quanto os momentos mais temerosos, né, mas não necessariamente a todo tempo a gente vai contar que vai ter uma pessoa do lado. E não estou falando só de relacionamentos afetivos, né, no sentido de namorados, casamentos, não. A gente está falando realmente também, não é sempre que a gente dá para contar com parentes em algum momento, né, com amigos. Às vezes, realmente, a gente tem que ir lá e resolver um negócio. Ou né? com A gente filhos vai também, com né? filhos, né? Aquela coisa de, case e tenha filhos, porque você não vai ficar solitário na velhice. Não é bem assim, né? Hoje a gente já vem pensando. Então, quando a gente não dá para contar, né, com as pessoas, quando isso acontece, o que a gente pode fazer para lidar melhor com a ausência da companhia, né? E é isso que a gente vai tratar hoje. Então, falando um pouquinho do que vem de conotação aí quando a gente fala da solidão, né? Vem algumas coisas relacionadas negativas mesmo. Vem a palavra, por exemplo, fracasso, e a gente vai falando que também aparecem essas palavras em setting terapêutico, quando a pessoa fala que está sozinha, não está num relacionamento. Então, é fracasso, desamparo, acreditar que não vai dar conta de realizar ou de fazer alguma coisa sozinha. Né? Não ser o suficientemente bom ou o suficientemente interessante ou atrativo para a pessoa, por isso que ela está sozinha, né? E vem também muito isso, a sensação de vazio, que depois eu vou explicar um pouquinho por que essa sensação de vazio aparece, né? Fala, mas como assim a solidão e essa sensação de vazio? É vazio do quê? Falta algo?
A gente vai explicar um pouquinho por que chega nisso. Perfeito. Né? E aí a gente vai falar agora dos potencializadores do medo da solidão. Algumas coisas que acontecem aí, né? E que vão potencializar essa insegurança relacionada com a solidão. E vão reforçar essa conotação negativa que a solidão vem ter, né? Que a palavra em si vem ter. Então, pode ser uma carência afetiva, né? Façam a lista aí, o checklist, isso aí é legal. Carência afetiva, né, que é caracterizada por um problema emocional em que a pessoa precisa de constante atenção de terceiros, necessitando de uma validação externa o tempo todo, né, para resolver seus problemas ou para falar não, você é bacana, você fez certo, você é importante para mim, né? Sempre o externo. Né? Não voltado para ela, não, eu sei que eu fiz o meu melhor. Não, ela espera que venha do externo essa validação. Sim. E para que venha do externo, precisa de companhia, certo? Exato. E isso me faz pensar o quanto essa pessoa não teve, né, um suporte emocional de fora. E aí a gente volta lá para, né, a formação inicial dessa pessoa. Se ela não teve o suporte ou se ela teve excesso de suporte, porque isso também pode impactar. Né? E isso eu acho que ele acontece em diversos contextos quando a gente pensa nessa questão da solidão. O quanto a validação e ter ali uma referência na formação, eu tô falando de pai e de mãe mesmo, tá? O quanto eles são importantes e significativos na formação desse indivíduo para que ele possa saber lidar com essa questão da solidão. Mas a gente vai trazendo aqui, né, no decorrer do episódio, mais coisas relacionadas a isso. E nessa carência afetiva, se a gente pensar, né, como quando a gente tenta agradar o outro, a gente pode acabar tornando-se cega para os comportamentos impróprios, por exemplo, do seu cônjuge, né, ou das outras pessoas, ou dos amigos que talvez não sejam tão amigos, familiares, né? Sim. Então, você está olhando o externo e você não está olhando suas necessidades ali, né? Você fica jogado para a necessidade do outro também. Né? E a pergunta é se você sabe quais são as suas necessidades. Porque nesse momento não, né? Você tá jogando pro externo, né? Exato. É como se você tirasse o foco de você só pro outro, né? Você não tem você não consegue fazer as duas coisas. Sim. Né? E aí quando a Tina fala, né, dessa necessidade de essa dependência do outro, vamos chamar assim, como ela disse, não é só de relacionamento amoroso. Às vezes a gente faz isso também nas relações de amizade. Sim. É comum as pessoas que têm esse medo da solidão, às vezes, estarem inseridas em grupos diversos. As pessoas costumam, às vezes, por exemplo, falar: eu não aguento ficar em casa sozinho. A pessoa está sempre, né? Estar sozinho é incômodo. Exato. Né, ou ela está na casa de um amigo, ou ela está na casa do, sei lá, do parente, ou está na noite, na balada. Não que eu tô falando que tá errado, que a pessoa não pode sair pra balada, mas é aquela pessoa que não consegue ficar com ela mesma. Em momento nenhum. Né? Então, às vezes, ela não tem um relacionamento, mas ela tá sempre na baladinha, na festa. Ficar em casa é insuportável para ela. Exato. E aí, junto com essa carência afetiva, um outro potencializador que já vem junto com isso, que uma coisa leva a outra, é a dependência emocional. Né? Em que a pessoa desenvolve um apego emocional a outra pessoa, de repente até muito rapidamente, né? Ela meio que gruda na outra pessoa, né? E acaba sofrendo, porque na tentativa de conseguir, você está buscando um carinho. Então, pensa, aí entra o vazio, né? Aí vem essa história do sentimento do vazio. Eu não me preencho e eu busco que o outro preencha algo que falta em mim. Só que aí vem uma história. E quando esse outro vai embora? Ele leva parte de você junto, né? Porque se você está colocando esse poder em terceiro, quando ele vai embora, você fica oca. Sim. Né? Porque você não consegue se preencher sozinha nesse momento. Então, isso realmente é uma coisa muito negativa, se a gente pensar. E que eu falo mais uma vez, trabalhar isso em terapia acaba sendo até muito comum às vezes. A gente vê muito isso, né? E a gente começa a ver essa parte, até que falei com a Thaís no carro, vindo para cá, que a gente começa a perceber que a gente potencializa a solidão muito nos momentos onde a gente tem encerramentos de ciclos, de relacionamentos propriamente ditos, que às vezes a pessoa se dá conta. Ela nunca percebeu. Às vezes ela não dá conta o quanto ela é dependente. E só quando ela perde que ela começa a ver. Perde assim, no sentido quando aquilo termina, né? Não que perca, mas que aquilo termina, que ela se dá conta do quanto ela colocou
uma responsabilidade dela no outro, né? Então, é outro fator aí. E isso leva também, quando você tem uma dependência emocional, às vezes você acaba aceitando migalhas, né? Porque você não olha as suas necessidades, é sempre a do outro. Sim. Mas e aí, de novo, volta para a questão do medo. Não quero ficar sozinho, aguento tudo, né? Exato, você vai aceitando. O preço que você paga, né? Para não ficar sozinho, né? Mas assim, o que eu vejo na minha percepção é o medo da solidão está muito associado ao medo da falta de amor. Porque quando você comentou, né, a questão aqui do desamparo, por exemplo. Quando a gente pensa em desamparo, significa que você não tem ninguém por você, alguém em quem se apoiar, alguém que você possa contar. E aí você se vê incapacitado de dar conta da sua própria vida. É como se faltasse os seus pés para você pisar e continuar caminhando, né? Exato. Quando a gente pensa nessa questão do desamparo, é a falta mesmo de amor, porque vamos imaginar, a gente falou sobre isso já em diversas situações, né? Vamos pensar na questão da criança, por exemplo. Uma criança pequena, ela não tem condição de se virar sozinha, obviamente. Quando ela nasce, um bebê, quando ele nasce, ele é desamparado, ele depende do pai e da mãe para sobreviver. E eu acho que quando a gente se depara com esse medo da solidão ou com a sensação de vazio, como você colocou, e com essa sensação de desamparo, eu acho que nos traz para esse lugar, lá de trás, aonde eu realmente não podia me virar sozinha, eu precisava contar com alguém para me dar sustento. Mas será que na vida adulta é assim ainda? Será que você não está revivendo coisas da sua infância ou uma sensação de desamparo lá, né, dos seus primórdios? Eu acho importante trazer essa reflexão quando esse medo aparecer. Do que de fato eu tenho medo? Porque a gente fala, eu tenho medo da solidão. Por quê? O que tem de tão assustador? Claro que tem essa questão que você falou, né? Do quanto a gente associa a solidão a coisas negativas, que eu ainda brinquei com a história da música. Sim. Né? O medo de que a pessoa sozinha, né, é uma pessoa fracassada, de que é uma pessoa que não é suficiente, etc. Né? Mas o que mais? E a solidão é como... Aí entra, né, nesse ponto de relacionamentos amorosos, né? É uma crença aí meio falsa do sentido de que você anula a solidão estando com outra pessoa. Né? Então, tem aquelas pessoas que sempre entra num relacionamento, acaba e já tá em outro, né? Vai correndo relacionamentos. E isso, quantos relacionamentos que a gente vê que às vezes a pessoa está dentro de um relacionamento e tá sozinha. De fato, né? Não tem comunicação, não tem troca nessa relação. Né? A gente veio falando muito isso também, né? Sim. O quanto é uma falsa presença da pessoa ali, às vezes, né? Com certeza. Porque quando a gente pensa numa relação amorosa, por exemplo, eu imagino que você queira alguém para compartilhar a sua vida, para caminhar junto. E aí, a partir do momento em que você se vê sozinho dentro de uma relação, será por que eu tô aqui? É só para mostrar que eu tenho alguém? Porque aí vai de novo pro externo. Né? Ah, mas olha, ela tem um marido. Então, se ela tem um marido, então é uma pessoa que, né, que se diz, tem sucesso. Até porque muitas vezes, né? E isso a gente vê, inclusive, no setting terapêutico. Quando acaba uma relação, por exemplo, a gente ouve muito comum, principalmente nas mulheres. Ah, eu fracassei. Eu não fui suficientemente boa para alguma coisa. O que eu fiz de errado? Você busca em você o erro. Mas eu sempre falo, gente, peraí. Tá, você tá buscando em você o erro, ok, não tô falando que não aconteceu. Mas relação não é, no mínimo, entre duas pessoas ou mais, né? Para o sucesso de uma relação, as duas pessoas, né? Que pelo menos quem tá ali naquela relação não tem que estar engajado a fazer dar certo. Será que só você erra? Exato. Só você que fez aquilo minar? Pode acontecer, às vezes pode. Mas não é o caso ali. Os dois têm responsabilidade naquilo, né? Em fazer aquilo, em tentar, né? Em ressignificar a relação, em abrir mão de algumas coisas para aquilo que funcione. Não é de um lado só. Sim.
E acho que nesse sentido é por isso que muitas vezes a pessoa fica sozinha estando numa relação. Como você colocou, é só para não se sentir fracassada. Exatamente. Para não ser julgada. Porque daí vem aquela história, né, de que aí a gente entra de novo na família Doriana que fala, né, tem que parecer para os outros e para você, né, porque ninguém sabe o que acontece entre quatro paredes, o que de fato está acontecendo ali, né? Então, para os outros, ainda mais agora, né, com esse mundo totalmente online, onde você coloca nas mídias sociais tudo, gente, você coloca a foto que você quer ali. Não quer dizer que é a tua realidade. A gente já falou disso em outros episódios. Sim. E aqui é uma coisa muito... Tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver. Inclusive, você falou da questão da mídia social. Eu lembro até de alguns casos que acontecem no consultório de pessoas, por exemplo, que têm um relacionamento... Conhecem as pessoas na intimidade, porque aí eu já vou falar sobre isso. Quando a gente pensa em relação, a gente pensa em intimidade, né? Na rede social ali, você não tem intimidade com aquela pessoa, então você olha e fala, tá tudo lindo. Mas quem tem uma relação mais íntima, mais próxima, nem vou chamar de intimidade, mas mais próxima, às vezes comenta. O fulano postou a foto com a ciclana lá num jantar em família, mas para mim ele conta que tá um desastre. Mas eu sei que a relação deles está péssima. Tem até, eu acho que eu não sei se é um filme, eu não vou lembrar se é um filme, se é um seriado, que tem uma cena em que a família tá lá quebrando o pau, aí alguém fala assim, vamos tirar uma foto. Aí a família se reúne e faz aquela pose da família Doriana. Na hora, né? E depois para. Eu já vi também, eu não tô lembrando qual é, que na hora fica tudo bonitinho e depois volta ao normal. Exatamente. Então, de novo, a gente tá falando do que você mostra pro outro, a expectativa do que as pessoas querem de você. E aí vem, né, essa falsa crença de que para que seja bacana, para que você seja uma pessoa amada, admirada, para que você não fique sozinho, você precisa ter um relacionamento, ou você precisa ter filhos. Isso. Ou você precisa ter muitos amigos. Uma pessoa sozinha denota tristeza. Exclusão, né? Parece sempre uma coisa de exclusão, não dá um ar assim? Exatamente. Então, acho que tem uma pressão ali da família, da mídia e de N coisas, né? De relacionamentos vendidos como perfeitos, né? Exatamente, né? E aí, a gente vem agora para uma outra questão, que quais as consequências que podem ser geradas pelo medo de ficar sozinho? Porque depois de tudo isso, né? Desses fatores que a gente pôs aí, a gente vai ter agora as consequências. Porque tudo vai ter consequência no final, né? E aqui, mais focado principalmente, que a gente está falando, como vocês sabem, na saúde mental, né, que vai ficar abalada. Então, o medo de ficar sozinho, ele não vai causar apenas uma angústia, né, estresse, ansiedade, que por si só, na minha opinião, já é um peso enorme, né, já vem tudo isso, já é um peso enorme. Mas pode também prejudicar tanto as relações amorosas quanto as afetivas no geral, por consequência desse tipo de medo, né. Então, vamos ver umas consequências. Por exemplo, relacionamentos abusivos, né, que a gente até vai falar depois no outro episódio mais sobre isso, relações tóxicas e relacionamentos abusivos. Mas vamos pensar que a gente tem medo de ficar sozinho. E aí a gente aceita o que vier. Se cala diante da situação para agradar o outro. E às vezes a pessoa com quem você está te desrespeita. Pode ter tanto uma violência psíquica quanto física mesmo, e você se mantém nessa relação, né? E aí vem mais uma que a gente já falou, quero me manter numa família, né? Tenho medo que meus filhos sofram porque vai crescer sem pai, a gente não tá morando junto e etc. Aí se mantém ainda dentro de um quadro que está sendo super tóxico, super abusivo, né? Com medo, porque daí a gente fala um pouco do ganho secundário, né, Thaís? O que a pessoa... Não quer dizer que o ganho secundário é sempre bom, tá? Não, geralmente não é, né? Não é. A pessoa pode ver como bom naquele momento. Eu não vou sair de casa, eu não vou pedir meu divórcio, por exemplo, porque o que os outros vão pensar? Ou eu vou ficar abandonada? O que o meu filho, né? Como que o meu filho vai achar? Ou que os meus pais vão achar? Os amigos? E se mantém naquela relação que pode ser muito mais prejudicial, até para esse filho, de repente, que está ali dentro, né? Do que fazer. Então, você
com esse medo da solidão, você fica como se fosse a paralisação. Você não vai e realiza. Você fica ali naquele status, né? Que tá e não se mexe para aquilo. Sim, e até porque, como você colocou, né? Essa coisa de dizer, eu não vou sair da relação por causa dos meus filhos, ou por causa, não sei, né? Porque eles são pequenos, porque E tudo é medo a minha ali, família. né? E tudo isso passa, tudo isso é medo. Tudo é A medo. pergunta que você Medo tem que paralisa. Exato, a pergunta que a gente tem que fazer é do que você realmente tem medo. Aí você pode falar, eu tenho medo de ficar sozinho. E o que significa estar sozinho? Porque aí entra na questão do significado. Exato. O que a solidão significa para você? Validar, né, o sentimento para você poder ter ação sobre. Sim, porque aí você vai falar, não. Aí volta para aquelas crenças iniciais, né? De fracasso, de desamparo. Uhum. E fora que também tem a questão dos questionamentos, né, Tina? Porque uma pessoa sozinha é muito questionada, como a gente falou. Uhum. Sei lá, você tá com 40 anos e nunca casou. Como assim, né? Por quê? Uhum. Ou você casou e não tem filhos. Quem vai cuidar de você na velhice? Oi? Eu conto ou você conta, né, Thaís? Né? Então. Aí eu tenho um meme que eu vi esses dias, muito engraçado, falando de quem vai cuidar de você na velhice. Que tem a foto. Eu lembrei até, eu não vou. Será que eu posso falar a página? Da onde que eu vi? No Instagram? Acho que sim. Acho que foi no Terapia. Acho não, foi no Terapia Feminista. Que eu gosto muito dessa página. Tem lá uma sequência de memes, né? Onde mostra você. Como é que é? Quem vai cuidar de você na velhice? Aí mostra uma senhora com a foto de uma pessoa, mas com uma carinha de um cachorro. Uhum. Você viu isso? Que fala sobre essa questão das pessoas não terem filhos e de repente terem cachorros. O que também, gente, fazendo aqui um parênteses, é importante a gente entender que estar sozinho, às vezes você arrumar um bichinho, por exemplo, porque a gente ouve isso também. Arruma um cachorro para te fazer companhia. Será que o cachorro também não tá fazendo a função de tampar esse buraco? Uhum. Será que ele é um curativo para o seu medo de estar sozinho, para o seu vazio emocional? Entendem? Que é mais. Quando a gente fala de solidão, é mais do que alguém preencher esse lugar. A ideia é que você sozinho seja capaz de seguir a sua vida. Se você tem um cachorro, se você tem um gato. Ou até um filho, você está colocando aquela responsabilidade, né, de você no outro. Exato. Você está colocando ele para tampar um buraco que é seu. Até mesmo os animais de estimação. Então as pessoas ficam com esse discurso: arruma um cachorro, arruma um gato e tal. Mas para quê? Né? Por que é ruim você ficar você com você mesmo? O que pega, né? Então, acho que tem um pouco desse lugar também, né? Falando aqui sobre a questão do relacionamento abusivo, que às vezes as pessoas se mantêm, mas é muito por esse lugar. Uma outra consequência negativa, né, que pode gerar em relação a término de relacionamento, a possibilidade de um término até antes do tempo, né? A pessoa, ela tem tanto medo de ficar sozinha que automaticamente ela vai ter medo de perder aquela relação. Uhum. Então, é como se ficasse, sabe, buscando pelo em ovo, né? Será que a pessoa tá me traindo? Né? Ela fica o tempo todo na busca de que algo vai dar errado. O tempo todo. E ela acaba deixando um relacionamento que poderia ser leve, uma coisa bacana. De repente, esse relacionamento termina até antes. Aí sim ela vai ficar sozinha, né? Ou até antes, porque a pessoa se auto-sabota ali, né? Dentro daquele relacionamento. Uma coisa que podia ser leve, começa a ficar chata. Né? E aí você também, quem tem esse medo da possibilidade de término, também ela acaba fazendo com que ela entre também em relacionamentos abusivos, porque ela tem tanto medo de ser deixada sozinha naquele relacionamento que ela começa a fechar os olhinhos para as coisas erradas que o outro cônjuge está fazendo também, para ela se manter naquele relacionamento. Né? Então é outro fator que uma coisa acaba levando a outra mais uma vez. Eu acho que no final das contas, né, essa sequência de questões, né, de relacionamentos abusivos, de sabotagem do relacionamento atual,
tudo isso, ou como você disse, né, a pessoa vai ali mudando de relacionamento em relacionamento. Que é o vários relacionamentos, que também esse é um outro fator, né? Sim. A pessoa vai pulando de um relacionamento para o outro e ela não se dá um tempo para ela parar e dar um tempo para ela. Acontece isso no setting. Tem gente que chega assim, mas o psicólogo vai falar assim, posso falar, você não quer tentar ficar um tempo sem ninguém? Acontece, né, Thaís? Pode a gente acontecer. fala isso, pode acontecer, pode chegar a um acordo ali naquele set, vamos tentar, para você olhar um pouco para você. Até para você vivenciar a experiência, e aí a gente volta, né, fazendo uma citação aqui, a um outro episódio que a gente tem, você entra em contato com, de repente, o processo do luto, da tristeza, de sentir aquilo para que você possa caminhar para uma cura. Porque se você sai de um relacionamento para um outro relacionamento, você não teve tempo nem de elaborar o que aconteceu. Até para revisitar, de repente, o que deu errado. Isso, porque daí não fica... já várias pessoas falam assim, parece que eu tô com um ex que parece com o outro ex, que parece com o outro ex. Porque você vai emendando uma relação na outra e você não tem o tempo para refletir o que no outro, ou o que nessa relação com o outro não era satisfatório para você. E, de repente, você está buscando pessoas idênticas que não tem nada a ver com você. Nossa, aí isso acontece demais. Não é? Muito. E aí, por exemplo, vamos supor, uma pessoa gosta de sair, mas ela não tem muito essa noção que ela gosta de sair, de socializar, e tá com uma pessoa que não gosta nada disso. E ela fala, a pessoa é muito caseira, caseira. Depois, né, que ela vai enxergar isso. Mas ela sempre tá buscando o quê? Uma pessoa que é caseira? Se você é super caseira e tá com uma pessoa também que só gosta de balada, qual é a chance de dar certo? Pode ser que dê, até pode. Mas em algum momento aquilo vai vir a conta. Sim. Ou até mais profundo, né, Tina? Não, aí sim. Porque às vezes, quando a gente pensa em relacionamentos, dessas pessoas que vão mudando de relacionamento em relacionamento e de repente tá numa relação tóxica, por exemplo. Nem numa percebe. Relação abusiva. Às vezes ela não percebe. Por quê? Porque, de alguma maneira, ela entendeu que aquilo é uma forma de amor. Isso. E aí é que o bicho começa a pegar. E ela replica aquilo, né? Porque para ela aquilo tá ok. Então, uma pessoa, por exemplo, que fala com ela de uma forma grosseira, por exemplo. É uma grosseria, desmerece a pessoa na frente dos outros, né? Chama a atenção da pessoa na frente dos outros. Para ela parece que é um comportamento normal, né? Todos fazem isso. Sim. E aí eu acho que é um entendimento do que significa determinadas coisas. Por isso que eu falei, o que significa ter medo de ficar sozinho? Medo, ok, eu tenho medo. Medo da solidão, tá? Por que a solidão é ruim? Porque, na minha visão, eu acredito que está muito ligado ao medo de não ser amado. E aí volta para a questão do amor. E aí vamos voltar mais um pouco e entender que às vezes você ficar num relacionamento abusivo é porque você entende que aquilo é uma forma de amar. Aí você se mantém naquilo. Exato. Porque independe do que esteja acontecendo, essa pessoa me ama. Percebe que volta pro amor? Do nosso medo de que alguém não goste da gente. A gente tem pavor disso. E a gente até comentou, né, de algumas falas dos pais, de algumas pessoas, né? Os pais falam, se você continuar se comportando assim, ninguém vai gostar de você. Né? Ou um marido, um cônjuge, um namorado vira e fala assim, se você largar de mim, você não vai encontrar ninguém melhor. Né? E às vezes a pessoa, aquilo, né? Olha, uma criança que ouviu isso dos pais e agora ouvindo isso do parceiro. 20 anos depois, por exemplo. Sim. E aí passa pela questão da autoestima, né? A autoestima que tá fragilizada de alguma maneira ou não foi construída. E aí você começa a achar que você não é uma pessoa que é suficiente para ser amada por alguém. E nesse sentido, percebam que é mais do que o medo da solidão, é o medo do desamor. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que analisar, pensando nessa questão de querer ter alguém do nosso lado, é o porquê eu quero. Compreender, né? Qual é o papel dessa pessoa? Só que para isso, a gente depois vai falar sobre isso, mas se você não tem autoconhecimento, como que você vai saber o que você quer do seu lado?
né? E aí a gente depois vai entrar também na questão que a gente vai ficando mais exigente quando a gente tem o autoconhecimento, a gente né? vai ficando mais exigente. Mas de forma geral, né? Eu acho que o que é saudável é você ter alguém ali, você deve formar vínculos, relacionamentos de pessoas que queiram estar com você para compartilhar a jornada. Você está buscando conexões que façam sentido para você. Que caminhem lado a lado. A gente sempre fala de caminhar ao lado. É neste lugar. E não para ficar tampando buraco, fazendo curativo. Exatamente. E um outro fator que pode acometer as pessoas, né, em relação ao quando tem medo da solidão é a depressão. Aí a gente está falando realmente, né, de uma patologia, né? A pessoa começa a ficar mais quieta, mais fechada para si, né, com medo, insegura, enfim. E aí ela vai... essas questões que a gente já vai falando, né? Porque ela vai começando a pensar mais sobre alguns gatilhos, como desvalorização pessoal, autoestima em baixa, sentimentos de rejeição, não sou suficiente. Então, ela cai realmente, ela pode cair no processo depressivo, né? Então, essa é uma outra questão que a gente tem que pontuar, né? Então, a gente vê falas como nunca vou encontrar ninguém, ninguém vai me amar, que a gente falou. Olha a repetição novamente de falas que os pais alertem, gente, cuidado com essas falas com seus filhos. A criança, ela não está ainda recursada para ouvir uma coisa dessa e saber sair dessa situação. A criança, ela acredita, né? Lembra do desenho do Fantástico Mundo de Bob? Né? Que ele vê aquilo e já, né, ele cria um cenário, né? Então, cuidado com como a gente fala com as nossas crianças. E né? também, ao mesmo tempo, né, Tira? Além dessas falas negativas, no sentido como você colocou, se você não for uma boa pessoa, ou se você não se comportar bem, ninguém vai gostar de você, ou você é muito chato, e etc., pode acontecer também o contrário. Aqueles pais que excedem o cuidado. Porque a gente acha que a questão da construção da autoestima, o medo de ficar sozinha, etc., tá ligado à falta disso na infância, mas pode ser o excesso disso também. Porque a criança ela é tão preenchida e tão privada de experimentar uma frustração, experimentar fazer coisas, mesmo que ela erre e o pai e a mãe estejam ali para acolher, que o pai toma a frente. Colocar a criança que tem algumas coisas que tem um grau de dificuldade que ela vai ter que enfrentar aos pouquinhos, né? Para ela saber lidar no futuro com outras coisas, né? A frustração. Hoje a gente vê muito falando, os adolescentes, jovens e até os jovens adultos não estão sabendo lidar bem com a frustração. Será que o quanto essa proteção está sendo responsável por isso, né? Essa grande proteção que você tá... A gente meio que tá com medo da violência, né? Das coisas, a gente está colocando as nossas crianças numa redoma, né? Que futuramente, como que elas vão gerir suas vidas? Por elas mesmas, a autonomia, né? Aí a solidão entra muito. Olha, eu vou ter que fazer uma coisa sozinha. Mas eu tenho meu pai e minha mãe que tá ali para me assessorar. E quando eu não tiver? Né? Isso foi um questionamento que a gente coloca muito, né, Thaís? Sim. Bom, então, e uma outra coisa também que a gente fala é a falta de autoconhecimento, né? Porque quando a gente dedica a nossa energia ao outro, a todo momento na relação para não perder essa pessoa, não ficar solitário, a gente esquece da gente. Então, a gente não se conhece de fato, que a gente já falou um pouquinho, os nossos desejos, os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos limites, né? Temos que dar limites para nós mesmos, do que a gente aceita numa relação ou em outra. Então, quando a gente tem uma falta de autoconhecimento, novamente a gente pode cair em relações abusivas, porque a gente está... ao tentar agradar ao outro e não se conhecer. Então, olha como tudo é um ciclo, né? Que vai levando para uma relação abusiva, quando você tem o medo da solidão, né? Olha que interessante, está tudo interligado. Bom, medo de julgamento, que a gente já falou, com medo de julgamento no sentido, o que vão pensar se eu me separar? O que vão pensar se eu ficar sozinha depois de uma idade tal? Ou ser mãe solo, pai solo, né? Uma série de coisas aí, né? Tem até pessoas que chegam e falam assim, nossa, mas eu fiz aquela super festa de casamento, agora como que eu vou chegar e falar que o meu casamento não deu certo? Não tem isso? Sim, porque aí volta para a questão do fracasso.
E a gente tem muito medo de fracassar e medo de que em algum momento as pessoas vão olhar para você e ter pena. Cenas que a gente vê de pessoas em sofrimento, geralmente são cenas que remetem à solidão, automaticamente. E aí a gente passa uma vida inteira buscando preencher esse nosso vazio com a presença de outra pessoa. Exato. Mas aí vem, né? Aqui pra gente ir finalizando aqui o episódio, então vem as dicas, né? De como lidar agora sim, hein, gente? Depois que a gente falou tudo isso, né? Como lidar com medo de ficar sozinho? Vamos lá, né? Primeiro é assim, eu falo que é uma percepção. Se você começa a ter uma percepção sua, começa a observar isso, é uma diquinha, tá? Se você está vinculando o próprio valor sempre à companhia do outro, sempre, né? Você aceita qualquer conduta, mesmo que seja prejudicial a você, você está fazendo, abrindo mão de muitas coisas que você deseja em função daquele relacionamento para não ficar sozinho. Eu estou falando do relacionamento mesmo, pode ser amoroso, pode ser até com os pais. Ai, não quero magoar meus pais, não quero magoar meus amigos. Você está falando sim para tudo, né? Começa a perceber, né? Que a você se tá dando autoavaliar. sim? Por que você está fazendo isso? O que você está querendo ganhar com isso? Ou o que você tem medo de perder com isso? Começa a se autoavaliar aí, né? E aí a gente vai entrar nos recursos que a gente já pode ter. Então, por exemplo, fazer terapia, óbvio, né? Sim. Gente, por favor, qual é o lugar onde você vai se deparar com aquilo que você tem mais medo? Que é a gente mesmo, porque a gente vai lidar com as nossas questões. Exatamente. Não é? Exatamente. Às vezes até esse medo da solidão tá ligado à questão do quanto você suporta a sua própria companhia. E a terapia vai te colocar nesse lugar de você se confrontar com esse seu eu. É você olhar para você mesmo ali, né? Exato, porque às vezes está ligado a essa questão que a gente falou, aonde você não enxerga valor em si mesmo. Então, entrar em contato e ter intimidade com você mesmo pode te colocar em confronto com essa pessoa que às vezes nem você gosta, né? Às vezes você não se gosta o suficiente para estar só. E tem lugar mais seguro para você começar a lidar com você mesmo que num setting terapêutico, né? Que tem pessoas que estão preparadas para te acolher nesse ponto, para ouvir, né? Para te ajudar nessa caminhada. Então, vamos lá. Tá? Terapia, a gente vendendo aqui, né? O nosso. Mas faz parte. Construir autoestima, né? Mas que também está relacionado com autoconhecimento que a gente vai ganhar na terapia, né? Construindo essa sua autoestima, você vai conseguir ter relações mais saudáveis. Né? Então, isso é um outro fator. Ou até não construir uma relação com o outro, mas principalmente consigo mesmo nesse caso. Que eu acho que é o ponto principal, porque a gente aqui está falando de relação com o outro, mas o ponto aqui principal é, além, claro, de construir relações saudáveis, mas caso você não tenha um relacionamento, que vai estar tudo bem também. Exato. Né? Porque assim, eu acho que o principal relacionamento, a raiz mesmo, é você aprender a se relacionar com você mesmo em primeiro lugar. Então, a autoestima, o autoconhecimento, ela vai te dar isso, né? Que nem eu citei um exemplo, uma paciente perguntando para mim, Tina, você costuma ir sozinha num café? Né? Eu fiquei pensando sobre o assunto. E sim, eu gosto muito de café. E eu tenho assim muito a concepção que o café é um lugar de encontro, né? É um lugar de amigos, de bater papo. Tenho isso para mim. Daí eu mesma me questionando, se eu penso que é um lugar de encontro, por que eu também vou sozinha? Porque é um lugar de encontro comigo mesma. Tem momentos que eu gosto, lógico, que eu adoro. Nós tomamos muito café, sim, né? A gente adora café com as amigas. Adora café com as amigas. A gente às vezes faz reuniões em café, tudo, porque é um lugar realmente que é acolhedor, que acho que as ideias até fluem, né? Tem um ar assim que é bacana, né? Mas também é um lugar que ele pode tirar a sua solidão de você mesmo. Por quê? Sim. É um contato que eu tenho comigo mesmo. Então, eu já me vi indo em cafés que eu nunca tinha ido para conhecer, sozinha, sentar ali, ficar olhando o ambiente, degustando sabores, degustando a minha companhia, né? Que é uma outra dica, né, Tina? Fazer atividades solitárias. Isso.
Essa é uma que eu acho que é uma das principais, porque já vem um medo, às vezes a solidão, ela tá no medo de você realizar coisas sozinhas. Né? Não é nem o fato de você o estar com outra pessoa é simbólico, então a gente vai pensar no sentido de ter uma muleta sempre para qualquer coisa, né? Então, eu não vou conseguir dirigir, tenho que estar com alguém do lado, eu tenho medo. Eu não vou conseguir ir em tal lugar, tenho que estar com alguém do lado, né? Já parte disso, né? Ter que fazer tudo junto com alguém porque parece que aquilo te dá uma confiança, né? Uma falsa segurança, porque em algum momento você estará sozinho, você vai ter que se virar sozinho. Sim. E isso me coloca um questionamento aqui, uma reflexão importante, Tina, que às vezes você não está explorando o seu máximo potencial e capacidade por conta de estar sempre fazendo algo com alguém. Por que eu tô falando isso? Porque isso me lembrou, já aconteceu isso comigo, e já aconteceu com outros pacientes. Eu vou dar um exemplo, né, de uma coisa que aconteceu. Eu, durante toda a minha vida, né, eu sempre morei primeiro com a minha família, com a minha mãe, com os meus irmãos, depois eu me casei, então tinha o meu marido, e hoje eu estou sozinha. Me separei, etc. E aí um dia eu me vi em casa sozinha e queimou a resistência do meu chuveiro. E aí eu sempre achei, né? Imagina, quando eu tinha minha família, tinha minha mãe, que chamava, sei lá, o carinha para arrumar resistência. Quando era casada, era o marido. Só que eu tava sozinha, era um horário em que eu não tinha como chamar um eletricista e etc. E eu fiquei brava. Eu falei, agora eu vou ficar sem chuveiro e tal. E eu tinha uma resistência guardada, porque eu sempre deixo, né, coisas de reserva. Sabe aquela coisa do domingo à noite quando acaba o gás? Para quem usa gás de cozinha. Aí eu fiquei olhando e falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu peguei, falei, quer saber? Eu vou aprender a trocar a resistência do chuveiro. Hoje, claro, nós temos a ferramenta do YouTube. Adoro. Abri né? o YouTube. Vídeos. Coloquei um vídeo. Como trocar a resistência do chuveiro X. Apareceu um monte de vídeo. Aí eu assisti o vídeo umas 2 vezes. Eu falei, não, eu vou trocar essa meleca. Aí fui lá, desliguei o disjuntor, né? Que tudo aquela coisa da segurança. Troquei a resistência do chuveiro sozinha. Eu fiquei tão orgulhosa de mim. Legal essa sensação legal. Que veio depois. Porque você começa a perceber que você tem coisas, capacidades, que até então, às vezes, você ficando nessa dependência, você às vezes não explora o seu potencial. Às vezes, tenho do lado e não olho para isso, Sim. né? Gente, eu me peguei no YouTube esses tempos, aprendendo a trocar palheta do carro, que isso era uma coisa que eu também não fazia sozinha. Troquei as palhetas do carro, troquei parte de acabamento, um negócio que soltou. Então você começa a se explorar mais, a conhecer. Não tô dizendo que não seja legal ter alguém para, mas é que tá. É legal você ter alguém para caminhar junto, para compartilhar mas você tem que saber do que você tem de capacidade. Exato. Isso. Porque assim, o problema não é estar com alguém. Lógico que é gostoso a gente estar com alguém, poder compartilhar, mas não fazer disso um peso como se o outro fosse o responsável pelas suas decisões, né? Pela sua felicidade, porque daí lembra que eu falei que a gente ia voltar no vazio? Porque daí quando a pessoa vai embora ou quando falta por algum motivo, até luto, uma pessoa morre, ou uma pessoa sai, ou o relacionamento acaba, ou a pessoa realmente não está ali naquele momento, né? Que nem na hora de arrumar alguma coisa, como que você se vira? Você fica vazia. E aí que vem a depressão, aí que vem o senso de não vou dar conta, aquele desespero. A sensação de incapacidade. De incapacidade, né? Então, e aí a gente volta também àquilo do cuidado de começar a criar crianças, jovens, com mais autonomia. Né? Esse livro que depois a gente vai falar no próximo episódio, que a gente vai falar de geração ansiosa, né? Ele faz uma pergunta que eu acho que ficou muito marcado para mim, que ele fala assim, quando protege os jovens, né? Os pais protegem as crianças muito do mundo real e esquecem de protegê-los do mundo virtual. Isso ficou muito na minha cabeça, porque assim, realmente, o mundo real é o que a gente tem hoje para lidar, para ação. A ação é no real, é no presente e no real, né?
O virtual é aquilo que, olha como causa essa ansiedade, essa proteção. Você tá vendo fotos lindas onde todo mundo tá casado, é lindo e maravilhoso, é a relação perfeita, né? Todo mundo é bonito, todo mundo tá saudável, todo mundo é fitness. Ninguém tem defeitos, né? Então, quando você não está dentro de um relacionamento, olha o gatilho que pode vir. Será que eu não sou tão perfeito? Porque todo mundo que está ali na internet está se mostrando perfeito, tem namorados, tem pessoas que desejam, né? São motivos de serem seguidos com likes, com etc. Olha o perigo que a gente está se metendo. E, na realidade, se a gente pensar, olha a solidão que essa geração online está sofrendo. A gente sabe disso. Sim, até porque ali, quando a gente pensa numa relação online, onde essa pessoa se sente solitária, também volta para o ponto da intimidade, da conexão. Porque assim, vamos pensar, quando você está no mundo online, aquelas pessoas que estão ali, você não tem intimidade, você não tem conexão, é uma relação fria. Então, isso também dá essa sensação vazia, de medo. É uma falsa companhia, né? Companhia. Que a gente vê, né? Quando a gente vê a pessoa olhando toda aquela hora do vídeo ali, poderia estar realmente. Então, vamos falar de solidão curto e grosso agora? Você não poderia estar tomando um café ou interagindo com uma outra pessoa presencialmente? Né? E fortalecendo isso da força de você também poder se autossuprir no momento que você não está com alguém? Não. Aí você vai lá na tela e tenta se distrair para não ficar solitária com uma tela. E o quanto de ansiedade que já foi comprovado que isso está gerando. Sim, e no final das contas você continua só, porque você não tem conexão com aquelas pessoas. Porque quando eu penso em companhia, eu penso... A gente não falou que para criar relacionamentos eu preciso criar conexões? Exato. Aquelas pessoas você não tem conexão, então você continua sozinho do mesmo jeito. Você tem lá 10 mil seguidores, por exemplo, mas tá sozinho. Exatamente. É isso mesmo. E para finalizar, né, Thaís, eu escrevi uma frase aqui que eu falei assim, lembre-se, né? Você pode ser a sua melhor companhia. E quando entender isso, poderá construir relacionamentos mais saudáveis com os outros. Então, priorize sua própria companhia. Se dê a abertura para que você possa fazer coisas com você mesmo. Terapia é uma coisa com você mesmo. Sair para tomar meu cafezinho de vez em quando, né, sozinha, também é uma delícia, né? Conhecer novos lugares, sabe aquele momento, gosto de dirigir, tô dirigindo e curtindo a paisagem. Aí eu lembrei dessa história aí da música, né? Que a música tá ali e é super triste a música. E aí me vem, não lembro o filme agora, mas que tem um final onde a atriz, ela sai dirigindo sozinha. Ela faz até assim, com óculos, e sai lá dirigindo, curtindo a solitude dela, dirigindo sozinha numa autoestrada e super feliz, super bem com ela mesma, né? E com uma música de fundo ali. Então, olha, né, a diferença da solidão que a gente dá o nome e o que a gente pode, hoje, com uma palavra que é muito usada, mas é muito falada, mas não sei se é vivenciada, que é a solitude. Que a solitude, ela vai ajudar a como a gente se relaciona com a solidão, né? E é isso. Mais alguma coisa, Thaís? Não, acho que você falou tudo. Eu acho que o importante aqui é a gente entender o quanto eu me conecto comigo mesmo, eu sou suficientemente para mim mesmo, como você falou. É vivenciar essa solitude, que para muitas pessoas associam a solidão, mas são coisas diferentes. É isso aí. Então, olha, pedindo mais uma vez, né, também, que agora a gente faz o nosso merchan. Mandem ideias, sugestões de temas aqui pra gente. Sim. Né? Curtam, compartilhem, dê seu like, sininho aí, né? Ativem, né, as notificações. Ativem as notificações, né? Para que a gente sempre tenha um conteúdo bacana e contemporâneo com as coisas, né, que vocês querem ouvir. Sim. Alguém falou nos comentários pra gente trazer
Mais análise de filme, alguém comentou. Então, se vocês tiverem algum filme que vocês tenham curiosidade, queiram saber uma análise psicológica, manda pra gente também nos comentários. Manda que a gente adora. Que mandaram assim, fale mais de filmes. Que filme vocês querem? Exato, fale os temas aí. Não precisa ser tema só relacionado com psicologia, não. Pode ser outras coisas também. Sim, tá? A gente tá aqui pra falar de pessoas, né? De desenvolvimento. Exato. A gente tem, como diz o nome, terapia, etc e tal. Não é só sobre psicoterapia, mas a gente fala de saúde mental e emocional de um modo geral, tá certo? É isso. Um beijo aí pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.